Olá pessoal, tudo bem? Você conhece alguém que sangra muito? Você costuma menstruar muito todos os meses? Tem cólicas todo mês? Às vezes sangra 2, 3 vezes no mesmo mês? Você sabia que o sangramento é uma queixa muito comum nas mulheres? Mais ou menos em torno aí de 15% das mulheres podem passar por isso ao longo da vida. Na maioria das vezes esse sangramento vem lá do útero, de origem uterina. Então hoje eu quero falar com vocês sobre as causas de sangramento na mulher. Fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Olá, amigos do coração, eu sou a doutora Patrícia Neves Viano, ginecologista e obstetra. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas mulheres se queixam no consultório de sangramento intenso ou irregular em algum momento da vida, tá? Algumas mulheres vão ter outros sintomas relacionados a esse sangramento, como cólicas bem fortes, que podem ser fortes, dor durante a relação e fraqueza. Algumas mulheres chegam até apresentar alguns quadros de anemia, que podem ser desde leve até anemia grave por conta do sangramento. Você já passou por isso? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. E o que será que causa esses sangramentos? Então vamos lá. Primeira causa. Mas antes, se inscreve aqui no canal do Dr. Robertiano, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo e curte para espalhar várias informações importantes sobre saúde, tá bom? Então vamos lá. Primeira causa, disfunção ovulatória. Um exemplo clássico é aquela paciente que normalmente é jovem e apresenta a famosa síndrome do ovário policístico. Você já ouviu falar sobre a síndrome do ovário policístico? Deve conhecer alguém pelo menos, né? Que tenha. A paciente faz ciclos anovulatórios, ou seja, ela não ovula. Tem uma menstruação irregular ou às vezes entra em amenorreia. Amenorreia é a ausência de menstruação, tá? Ou seja, essa mulher pode ficar meses sem menstruar. Isso não é normal e a gente precisa investigar no consultório várias causas. A síndrome do ovário policístico ou SOP é muito comum. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, como eu já perguntei para vocês. Alguém próximo deve ter. Se não for você, é uma amiga, é uma tia, foi sua mãe, né? O que acontece é que o organismo da mulher com síndrome do ovário policístico produz grande quantidade de hormônios masculinos, os androgênios. E aí vai dificultar a ovulação e faz com que os ciclos fiquem bem irregulares ou que a mulher fique sem menstruar por um bom tempo, tá? Essa mulher pode ter acnes, pode ter pelos nos seios, no rosto, principalmente parecendo barba, na barriga, na parte interna da coxa e ainda pode ter esse sangramento uterino anormal. E também pode acontecer de uma hora para outra ter uma hemorragia, é estranho, né? Ela não menstrua por muitos meses e do nada pode sangrar muito. Por isso é importante tratar a síndrome do ovário policístico para você regular o seu ciclo, para você regular os seus hormônios. Então, se você tem algum desses sinais e sintomas que eu falei agora, procure sua ginecologista, tá? Precisamos começar o tratamento. Segunda causa, miomas uterinos. Você também já deve ter ouvido falar sobre miomas uterinos. Também são comuns em mulheres entre 35 e 50 anos de idade. Os miomas são tumores benignos. São os mais comuns nas mulheres e uma das causas mais comuns de sangramento anormal. A maioria das mulheres que tem mioma não vão ter sintomas. Só descobre porque vão fazer um ultrassom e aparece lá os miominhas, lá naquele ultrassom de rotina. Agora, 30% das mulheres que têm mioma vão apresentar sintomas.
como dor pélvica, sangramento. Esse sangramento ele pode ser irregular, com intervalos curtos, né? Então a mulher menstruou, passa um intervalo de alguns dias, sangra de novo. E pode sangrar em grande quantidade, tá? Pode sair coágulo ou pode ainda causar hemorragias, pode ficar sangrando por muitos dias com grande intensidade. A mulher sangra muito, mais de uma vez por mês, e provavelmente essa mulher que sangra mais de uma vez por mês, um quadro de muita menstruação, pode ter anemias, tá? Já vi casos de pacientes que precisaram transfundir porque sangravam muito todos os meses, tá? Dependendo da localização do mioma, isso é importante, a mulher pode ter mais ou menos dor, mais ou menos sangramento, ou até nenhum sintoma, tá certo? Durante a gestação, esse é um fato até muito interessante, os miomas tendem a crescer e após a menopausa eles tendem a atrofiar, tá certo? O tratamento ele pode ser clínico, com medicação para parar a menstruação, ou o tratamento pode ser cirúrgico, pode ser realizada uma miomectomia, que é retirada só do mioma ou dos miomas, ou pode ser retirado o útero, tá bom? Esses são os tipos de tratamento para mioma. Você conhece alguém que sofre com isso? No final do vídeo, lembra de compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, para a gente ajudar várias pessoas, muita gente, tá bom? Vamos para a terceira causa de sangramento que ocorre nas mulheres. Adenomiose. Já ouviu falar de adenomiose? Talvez você já tenha ouvido falar de endometriose. Eu diria que elas são quase primas. Quando o tecido endometrial, aquele lá de dentro do útero, está na parede do útero, a gente chama de adenomiose. As paredes elas vão ficar mais espessadas do útero, né? Assimétricas, pode causar sangramento intenso e irregular. Pode dar cólicas muito fortes e dor durante as relações. É muito mais frequente durante o período fértil e pode desaparecer após a menopausa. Existe tratamento clínico, o intuito é que a gente faça com que essa mulher pare de menstruar, tá? Nesse caso. E o único tratamento que cura é a retirada do útero, tá bom? Quarta causa, hiperplasia endometrial. Na hiperplasia ocorre um aumento da espessura daquela camada interna do útero, do endométrio. Além disso, as células elas podem ficar desorganizadas e levar até uma neoplasia, um câncer, tá bom? E qual a causa, doutora, de hiperplasia endometrial? Pode ocorrer quando a mulher tem um desequilíbrio de hormônio, de estrogênio e de hormônio progesterona. As mulheres que não ovulam todos os meses ou fazem terapia hormonal têm mais chances de ter hiperplasia endometrial. E quando tem um espessamento do endométrio, é importante fazer uma curetagem uterina ou uma esteroscopia diagnóstica com biópsia, tá certo? Para descartar que seja câncer. A quinta causa de sangramento é o câncer do útero. O câncer pode causar sangramento também. Sabe aquela mulher que já entrou na menopausa, já não sangra há muito tempo e de repente essa mulher tem um sangramento? Pois é, essa mulher tem que procurar o ginecologista para investigar a causa desse sangramento. Quando acontece isso, deve ser investigado e ponto final, tá bom? Porque a gente deve descartar neoplasia de endométrio, câncer de endométrio nas mulheres na menopausa. O principal sintoma é o sangramento. Existem casos até que são assintomáticos, lembrando que nem sempre o câncer dá sintomas. E doutora, que tipo de mulheres são mais propensas a ter esse tipo de câncer? O câncer do útero, do corpo do útero. As mulheres obesas, as mulheres hipertensas e as mulheres diabéticas. Então, sempre fazer consultas de rotina com seu ginecologista. E como eu disse antes, a hiperplasia de endométrio também é fator de risco para um câncer do corpo do útero. Lembrando da predisposição genética também que existe, tá? Então, se sua mãe teve câncer de endométrio, as chances de você ter aumentam.
Quem tem a síndrome do ovário policístico e não trata direitinho, também tem um risco maior de ter câncer de endométrio. Por isso que a gente bate naquela tecla, vamos tratar a síndrome do ovário policístico. Lembrando que o câncer de endométrio, ou chamado de câncer do corpo do útero, é diferente do câncer do colo do útero, tá bom? Sexta causa, coagulopatias. Normalmente o diagnóstico das coagulopatias ocorre quando uma menina, né, acabou de menstruar, está lá na adolescência, e ela menstrua muito logo na primeira vez, como se fosse uma hemorragia. Aí a mãe, preocupada, vai levar no ginecologista ou em algum outro médico e fala sobre esse sangramento excessivo. Esse médico precisa suspeitar de alguma coagulopatia. É importante fazer o diagnóstico nesse momento inicial, nessa primeira menstruação, numa segunda menstruação, para que essa menina evite, né, para que a saúde dela, a gente evite prejuízos futuros, tá bom? Bom, essas são as causas mais comuns de sangramento uterino anormal. Se você tem algum sangramento uterino agudo, do tipo hemorragia, que não para, você tem que procurar um médico, tá? O mais rápido possível. E sempre faça check-ups, pessoal, check-up com sua ginecologista. É importante manter sempre os exames de rotina em dia. Eu ouço muita gente no consultório, às vezes, né, chega lá depois de 5 anos, dizendo, doutora, quem procura acha. Eu sempre digo, vamos deixar esse pensamento lá de lado, tá? E fazer a nossa parte. Quem cuida da saúde, né, se ama. Então, ir ao médico rotineiramente significa sempre prevenir e diagnosticar precocemente. Ou seja, se você previne, você não tem doença. E se você diagnostica precocemente, você tem mais chances de cura. E isso é muito importante, tá bom? Então, o recado de hoje é esse. Um beijo e tchau, tchau.